Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre um livro que vem sendo bastante comentado, né, por conta das polêmicas que tem incitado. O livro cujo título, né, é autoexplicativo para si mesmo. Que bobagem, da Pasternak e do Orsi. Nossa, tá chovendo. O livro devia ser assim: que bobagem esse livro. É um livro de uma estrutura tão leviana que é engraçado até a gente acreditar que a proposta era justamente debater uma ideia de ciência, ciência e pseudociência. Uma microbiologista que ficou famosa, né, na época da pandemia e que teve a sua função muito bem executada naquela época, né? Ela defendia uma série de valores que foram importantes para todos nós. Ela jogava luz em algumas questões, né, de até de cunho político, mas que deu uma derrapada quando resolveu. E aí a gente pode até discutir, né, os propósitos. Resolveu dar um passo um pouco maior. Quando uma pessoa se coloca como bastião de alguma ideia ou defensora de algum tipo de modalidade, de algum tipo de ideia, de algum tipo de disciplina, a gente já fica um pouco desconfiado. E para falar de ciência ou pseudociência, né, você precisa conhecer profundamente a ciência. Ah, mas eu estou inserida num contexto de ciência. Ok. A ciência se resume à microbiologia? Não. Física é ciência? Matemática é ciência? A medicina é uma ciência? Então você tem que entender disso tudo para ter uma ideia global do que é ciência. E a única disciplina que debate as outras de uma ideia dentro de uma ideia global é a filosofia. Então você conhece a filosofia da ciência nesse ponto. Então eu vou falar assim, olha, então você tem uma série de assuntos, né? Eu não li o livro todo, eu li a parte que me coube, que é a parte que eu tenho mais contato, que foi a acupuntura, psicanálise, que agora eu estou estudando, né? Eu li um pouco sobre né, a homeopatia, um pouco sobre a astrologia. Tem alguns pontos que eu concordo com o livro, né? Mas alguns pontos, e os pontos mais delicados, são muito complicados, de verdade. Então você coloca ali, vamos voltar à questão. Psicanálise é ciência ou é pseudociência? Para você determinar isso, você tem que entender muito de ciência e você tem que entender muito de psicanálise. Acupuntura é pseudociência? Para falar sobre isso, você tem que entender muito sobre acupuntura, muito sobre ciência. Você tem que entender sobre os assuntos que você está falando para conseguir julgá-los e classificá-los como pseudociência. No entanto, né, uma postura que eu acho que foi leviana. Eu acho ela não é autora solo, nós temos o Carlos Orsi ali junto com ela, né? E assim, para quem gosta disso,
para quem gosta de averiguar algumas coisas, tem uma entrevista aqui mesmo no YouTube do Carlos Orsi com o Mário Eduardo, se eu não me engano, da Unicamp, que ele destrói o Carlos Orsi, da pena do Carlos Orsi. E aí é um ponto crucial. Como é que uma pessoa que levanta um questionamento sobre pseudociência utiliza métodos que são questionáveis pela ciência? O primeiro deles é a falta de rigor. Você não pode falar de ciência com a falta de rigor com que eles falaram sobre a psicanálise. E por que falta de rigor? Porque já existem, sim, vários estudos, vários trabalhos acadêmicos, inclusive publicados em revistas de renome. Então, o que é preciso para ser considerado ciência? É interessante, né, que quando a gente analisa a ciência se divide em vários ramos, né? Nós temos, predominantemente, no ideário popular, três ramificações, que são as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências biológicas, né? Quando você tem pseudociência, é tudo junto. Falou que é pseudociência, todo mundo está no mesmo balaio, na mesma lata de lixo para esse tipo de preconceito. Ora, a metodologia usada nas ciências humanas, ela é reproduzível como é nas ciências exatas? Não é. Então, como é que você coloca, né? Quais foram os critérios, né, para você analisar esse tipo de coisa? E aqui nós estamos falando de temas, né? Por exemplo, ela pega a astrologia, né? A astrologia é uma modalidade, né, que antigamente era praticada por pessoas altamente instruídas, né? Seriam os grandes cientistas da época. Só que o conceito de ciência da época, o conceito de ciência da cultura, é um conceito diferente. Cara, vamos pegar a acupuntura de partida, né? Por quê? Porque eu estudei acupuntura, eu, eu, eu atuo como massoterapeuta, né? Mas por 3 anos fora os outros cursos, né? Os diversos congressos, mas eu estudei relativamente bem a acupuntura. Ok, o que as pessoas falam a respeito da acupuntura, né? Principal, mas veja, existe uma diferença entre a acupuntura e medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura, todo mundo sabe que nasceu na China, etc., migrou para o Japão, mas colocar a medicina tradicional chinesa, que foi idealizada por Mao Zedong depois da Revolução, né, da Revolução Popular, e que ele criou uma padronização de alguns métodos terapêuticos e vendeu mundo afora como medicina tradicional chinesa, é uma coisa. Mas a acupuntura era praticada muito antes disso. E a acupuntura não tinha o critério, e não tem, né, em muitos lugares até hoje, de corresponder a esse termo e a essas condições de ciência. A acupuntura, né, ela não quis ser enquadrada lá atrás como, ou quis ser uma líder, né, já que ela é tão ancestral assim, que ia puxar um carrinho da ciência a partir dela.
Nunca quis. E eu vou te falar, pelo contrário, na década de 90, começou uma briga danada, e eu testemunhei isso, da medicina, a nossa medicina democrática, essa medicina do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, queria abraçar a acupuntura como especialidade médica. Olha, medicina é ciência. Para ela é, não é pseudociência. Como é que uma ciência abraça uma pseudociência, né, dentro desses moldes? O mesmo caso com a homeopatia. Quem é que pratica homeopatia hoje? Médicos homeopatas. Antigamente não era assim. Antigamente, não sei se você sabe, mas algumas receitas de homeopatia eram inclusive psicografadas. O Chico psicografou várias. Agora, aí as pessoas nas redes sociais falam: ah, homeopatia, nunca vi. Eu vi um Twitter outro dia, um tweet outro dia de um anestesiologista. Ah, quero ver fazer uma cirurgia de peito aberto com homeopatia. Bicho, você quer fazer uma cirurgia de peito aberto tomando aspirina? Você quer fazer uma cirurgia de peito aberto? Tudo medicamento, tudo medicação que foi né, a proposta pela indústria farmacêutica, que é reconhecida pela medicina, aprovada pela Anvisa, mas não é esse propósito. O propósito da homeopatia não é fazer cirurgia de peito aberto. Gente, é uma coisa tão banal, e você vê as pessoas assim: ah, como é que pode a homeopatia, médicos falando, você não tem que reclamar da homeopatia, você tem que reclamar do teu conselho que reconhece ela como uma especialidade médica. O conselho que você paga a tua anuidade, né, para poder trabalhar. Eu não vou me alongar nos pormenores, né, do livro, porque esse livro já foi muito dissecado por pessoas de muito mais competentes que eu, né, nas áreas em que elas atuam, né, principalmente dentro da área da psicanálise. A gente tem esse próprio vídeo do Mário Eduardo, com o Carlos Orsi, cara, né, nessa entrevista. O Mário Eduardo chega para ele e fala assim: olha, nós temos aqui a revista Science, você reconhece ela como uma revista, né, idônea? Tá? Não, reconheço, tal. Mas tem esses artigos, tem esse artigo aqui, tem esse artigo aqui. Ah, eu não conhecia. Onde é que está onde é que está o rigor de pesquisa desse livro? Que seria um pressuposto para qualquer trabalho onde o tema é ciência. Cadê o rigor da pesquisa? É, na verdade, o que me parece, uma busca. Outro também, o Lucas Napoli, destruiu os argumentos da Pasternak. Então, assim, qual é o propósito desse livro? Aí eu acho que a gente precisa e merece uma reflexão um pouco mais aberta. Ela pode ter um propósito, né? Eu suspeito do propósito dela, né? Mas é inegável que o livro trouxe a oportunidade de abrirmos debates, principalmente sobre os limites entre ciência e pseudociência. Qual é o limite que divide uma da outra? Existe? Existe o tempo todo? Existe em todas as modalidades? Como é que é esse debate? Se esse livro servir
para que esse debate cresça, palmas. Mas, ao que parece, é um livro caça-hype. É um livro com polêmica gratuita. E por quê? Pasternak não conseguiu justificar, eu acho que nem compreender direito a psicanálise. Mas a psicanálise entende perfeitamente a Pasternak. Pasternak, para mim, ficou muito conhecida, né, na época da pandemia, como eu falei, teve um hype monstruoso, número de seguidores, oportunidade, holofotes, etc. Só que um microbiologista no Brasil, né, salvo certas situações, ele só vai ficar famoso na época de pandemia, em época de doença, em época de coisas dessa natureza. Por quê? Porque a ciência no Brasil ela não é muito divulgada. Agora, você usar da polêmica para ter hype e falar em nome da ciência? Que tipo de postura é essa? Né? Eu acho que ali bateu a vaidade nela, cara. Bateu a vaidade nela. Falou, não, pô, tá acabando o hype da pandemia, né? Eu curti as participações na TV Cultura, etc. E eu preciso me manter ali. Então, eu vou lançar uma polêmica que vai. E a gente sabe que, principalmente, rede social é movida por polêmica, né? Agora, propósitos escusos à parte, né? Que são suspeitas minhas, mas se esse livro abrir o diálogo não só para estabelecer limites entre as ciências, mas, ou entre ciência e pseudociência, mas se esse livro, né, abrir um debate sobre a formação de psicanalista, opa, esse é um ponto positivo, porque todos sabemos que psicanálise é um curso livre, não é um curso, né, de graduação universitária. Então, você está trabalhando com um produto seríssimo, que é a emoção de uma pessoa, que é o aparelho psíquico de uma pessoa. É, é muito natural que quando a gente sente diante de um profissional com essa responsabilidade, a gente confie na formação dele, numa formação sólida, uma formação, né, bem feita. No entanto, pelo fato do curso ser um curso livre, também se abrem as possibilidades, né, para diversos atalhos aí. Atalhos, muitas vezes, né, que refletem na formação profissional e, consequentemente, no aproveitamento do paciente. Eu não acho que o curso de psicanálise, como algumas associações pregam, né? Porra, tem curso de 10 anos, tem cursos de 5 anos, tem cursos de 3 anos, tem cursos de 6 meses, tem cursos de 2 anos, tem cursos de 3 meses. Não acho que a duração do curso ou o tempo, né, de graduação seja importante. Eu acho que o conteúdo absorvido, como qualquer curso, mas o conteúdo absorvido. E quando você tem um conteúdo tão rico como a mente humana, a emoção humana, eu acho que, no mínimo, deveríamos ter aqui no Brasil e, obviamente, no mundo, uma associação unificada.
Se você tem condições ou não de atender o outro ser humano em sofrimento emocional, é a tua ética que vai determinar isso. Parabéns, ok. Só que ética, né, num país tão, tão difícil como o nosso, é quase um material de luxo. A gente, né, aprende tanto a driblar certos conceitos éticos que só ela não basta, tá? Eu acho, né, que na acupuntura, por exemplo, quando a medicina quis abraçá-la como uma especialidade médica, né, teve a federação, o sindicato dos profissionais aqui no estado de São Paulo, que lutaram bravamente, iam para Brasília, né, com muito menos expressão, com muito menos recursos financeiros do que, né, os conselhos de medicina, mas conseguiram conseguiram fazer com que as pessoas enxergassem, né, que a acupuntura ela não poderia se enquadrar dentro da limitação que os conceitos de medicina impunham. Porque como é que você vai debater energia com a medicina? A psicanálise também utiliza isso, a energia mental, né? Freud falava muito disso. Né, o próprio recalque, né, é um movimento que absorve, consome muita energia, uma energia mental. Como é que você, como é que você enquadra o conceito de energia, canais de energia, corpo inteiro, canais, somos percorridos por canais. Como é que você enquadra isso dentro dos conceitos da medicina ocidental, né? E isso vem lá de trás, com a própria ciência, principalmente o positivismo, a, o positivismo pós-iluminista, né? Ah, ele foi tirando daquele tronco, daquela árvore que desde a época de Aristóteles, né, se falava, né, das raízes, do tronco, da metafísica, da física, etc., né? Aquilo foi sendo lentamente ceifado pelo positivismo e o conceito de ciência atual é muito dessa época. Tá? Hoje a medicina é uma medicina de especialidades, é uma medicina de, de ramificações e de cada vez mais, né, de partes. Na acupuntura, você analisa uma série de outras coisas. Pega, por exemplo, eu quero, mas eu preciso, né, trazer esse conceito para a minha forma de raciocínio ocidental para compreendê-lo. Ok, então pega o Meiji College do Japão, que faz estudos avançadíssimos sobre a acupuntura. Pasternak, você tem que ler Candi. Você lê? Então você tem que arrumar um tradutor, porque ela está cheia de trabalho. Porque é do Extremo Oriente, não tem valor, tá? Porque senão, se a gente começar a reparar, ou se a gente tentar entender esses processos, né? A medicina abraçando a acupuntura, cara, ela vai virar o quê na medicina? Qual é a especialidade? Eu sou médico acupunturista. O que que você faz? Eu tiro dor.
Esse vai ser o objetivo da acupuntura. Se você não consegue identificar a acupuntura como uma riqueza orgânica, como uma riqueza energética, ela vai virar analgesia. E a acupuntura é muito mais rica que isso. Eu sei que esse livro ele está muito hypado, as pessoas estão comprando, e a gente nem entrou na área de ciências humanas, que aí o bicho pega. Porque os critérios precisam ser diferentes. Aí eu me despeço de vocês, né, falando o seguinte: leiam, mas leiam com senso crítico. Leiam, mas leiam não com preconceito. Leiam de coração aberto. Aquilo não é lei. E aquilo, em certas passagens, foi muito mal escrito, inclusive. Eu me despeço, torcendo para que tenhamos algo de positivo vindo desse debate, e não apenas reforços de preconceito. Muito obrigado. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam o conteúdo interessante, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha aí pra gente, mandar dúvidas, né, sugestões. Essa interação com os seguidores é o grande propósito desse nosso trabalho e ajuda muito, né, no crescimento do canal. Obrigado.